Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo, nós vamos começar a falar sobre os corpos eternos. Lembrando que eu ensino aqui ciência queilôntica, que é uma nova perspectiva espiritual. Então, é importante que você reflita, que você sinta no seu coração se ressoa, se pode te incentivar, se pode te apoiar a encontrar o seu Cristo pessoal, o seu Cristo interior. Então, uma das bases da ciência queilôntica é você se ver como filho do Criador, da fonte criadora, de Deus, da unidade, e que todos nós temos uma identidade mais elevada que é muito próxima à fonte, ou várias identidades, tá? Isso dependendo da sua perspectiva. Vou falar aqui então um resumo sobre os corpos eternos e corpos finitos. Nós temos aqui corpo espiritual, que é eterno, nós temos Eilun Eiradona. Esse nome Anunnaki tem alguns termos que nós não conseguimos traduzir do Anunnaki para o português ou para o inglês, porque na nossa perspectiva humana nem existe o equivalente, tá? Não existe algo equivalente. Então, por isso que nós não traduzimos, fica o termo em inglês Eilun Eiradona. Mas o Eilun Eiradona trabalha os centros de fluxo lava e as câmeras alurianas. Aqui está até em inglês, câmeras Alurian. Nós temos também o corpo Racha, que é um corpo eterno, corpo de matéria escura. Nós temos anéis e spans. Os spans, aliás, eles são os vãos entre nos anéis, aliás, tá? Não é entre os anéis, é nos anéis. Nós temos os vãos, nós temos anéis que separam as dimensões e nós temos os vãos. Os spans são os vãos dos anéis. Nós temos câmeras de fogo e conjuntos ASCO. Como corpos de luz finito, nós temos escudos. Aqui nós temos o significado desse. É um campo morfogenético, tá? O significado desse EM aqui. Nós temos escudos, arcos de lótus, campos áuricos, chakras, linhas meridionais. Esse corpo finito, quando nós saímos da matriz de tempo e vamos para a matriz de energia, esse corpo, ele deixa de existir. Ele é funcional para nós nos manifestarmos na matriz de tempo, na matéria mais densa. Então, a partir do momento que nós voltamos para a matriz de energia, nós não precisamos mais deste corpo. Por isso que ele é finito, tá? Quando nós estamos no caminho crístico, o que a ciência queilônica ensina é que nós aceleramos as partículas, nós transmutamos a matéria densa em matéria sutil, e depois há o desligamento desses corpos, tá? Parece que era outra palavra que eu tinha que falar aqui. Estruturas, é isso. Ao desligamento dessas estruturas. Os chakras, por exemplo, eles funcionam como um intermediário entre os corpos mais sutis e o corpo físico. Os chakras alimentam o nosso corpo físico. Não só alimenta, como faz um processo de transmutação
nos auxilia no processo de expansão da consciência, porque cada chakra está ligado a um fio de DNA. Cada fio de DNA está ligado a uma mente, a uma percepção da realidade. E nós temos aqui o último corpo finito, o corpo físico, que é chamado de Mani, estrutura atômica física. Nós temos órgãos internos, ossos, músculos, pele. Esse corpo também acaba. Nessa aula em específico, nós vamos começar a falar do corpo Eilun Eiradona, tá? Que é esse primeiro corpo aqui, que visualmente parece uma mandala. Aqui nós temos o corpo Eilun Eiradona. Essa mandala que nós vemos aqui é como a energia percorre os nossos campos e desenha uma frequência. Então, nós temos desenhos de frequências que formam essa mandala. Nós temos movimentos que acontecem. Aqui no centro, bem no centro aqui, esse pontinho rosa, nós temos essa essa geometria. Se nós colocarmos uma lupa, nós vamos chegar a esse gráfico. E se você olhar mais pertinho, nós temos esse gráfico. Tá vendo que aqui bem no centro nós temos esse gráfico aqui, que é esse, gráfico. Aqui eu vou explicar, eu vou passar para frente, vou explicar melhor esse gráfico, que é o que está aqui no centro, bem aqui dentro desse corpo espiritual, e depois eu volto aqui nessa tela, que assim vai ficar mais fácil. Aqui nós temos as 3 primeiras células, a fase das células Iná, ou unidades partica, dentro da semente de luz viva Tauren, que gera táquion, ou téquion pronuncia, às vezes nós pronunciamos téquion, dentro do núcleo dinâmico da quarta unidade Iná interna, o partique. Partica, eu vou escrever aqui, pronuncia partica, tá? Energia neutra. Partícula, energia magnética. Partique, energia elétrica. E partique, aliás, tá? Nós temos aqui a criação da matéria, o resultado, a partir desse variável aqui, tá? Esse constante, esse centro. Então, nós temos aqui o movimento de Mani, força átmica positiva. O fotonegativo é o reflexo da inversão de Eire. Mani, nós temos o elétrico, o masculino, e Eire, o magnético, o feminino. Então, Eire, nós temos ele invertido, a força átmica dele é negativo, tá? E o fóton invertido, nós temos ele positivo. Nós temos aqui, no padrão original, a fissão e a fusão dessas duas partículas quando elas estão no ângulo de 90 graus. Quando elas estão no ângulo de 90 graus, elas se relacionam
existe a fissão e a fusão, um apagar, desligar e um acender, que cria os anéis do corpo racha. Então esses corpos estão ligados. Tanto o corpo Eilon-Eradona como o corpo racha. Um corpo vai criando o outro, tá. Então nós temos aqui esse relacionamento de Mani e Eri com a segunda célula Iná, que é a Abdá, é o retorno de refluxo etérico. Kali, força primordial etérica, criptografia eterna, foto positiva, imagem de. Então, esse relacionamento com a célula Iná2, Abdá, nós temos o contato com a fonte criadora. Nós temos aqui o zero, tá? Nós temos positivo, negativo e o zero. Positivo elétrico, negativo magnético e o zero, energia neutra, energia da fonte. Então, esse é o mecanismo de criação através da fonte criadora. Nós temos esse piscar, apagar e acender, que pisca. Volta, refluxo volta, entra em contato com o ponto zero e a criação de partícula. Então, nesse retorno de refluxo, nós temos o K de cristalê, que é um código Christie. Eita, nós, espera aí. Que escreve assim, tá? Nós temos aqui um código cristalê, que escreve com K, que é o que eu vou explicar agora na outra tela. Então, nós temos o K, que é o primeiro som. Quando nós vamos lá em Gênesis, às vezes é complicado citar a Bíblia porque tem muitas distorções, mas quando nós vamos lá em Gênesis, é falado. E Deus disse que haja luz e houve luz. Então, nós temos o som, a palavra, como criação. Então, esse movimento aqui de piscar e acender, nós temos a criação do primeiro som audível, que é o K, de Karaya Satyahala, tá? O cristalê, pode ser escrito assim também, ó, cristalá, que é o Karaya Satyahala. Karaya Satyahala. São as 7 primeiras ixi, encriptações, é isso mesmo, a palavra está certa. São as primeiras encriptações, são os primeiros sons audíveis da criação que nós escutamos. Karaya Satyahala. Então, nós temos o primeiro retorno do refluxo, o K. Deixa eu apagar aqui. Legal seria que se eu conseguisse mover, mas não tem como apagar. Então, aqui nessa imagem, nós vemos as outras encriptações. Nós temos o K, o primeiro, depois nós temos o sexto, Ra, Karaya, o quinto, Ya, Sa, Cha, Rala. Karaya, Sa, Cha, Rala. Aqui o Rala. Nós temos o Rala aqui.
justamente em Mani e Erie. Aqui nós temos o Halá, que são os sons dessas partículas manifestadas na matéria, tá? Nós temos o som de Halá aqui, essas duas partículas. E isso aqui que está sendo mostrado é justamente para nós olharmos para nós, para o que nós temos permitido, para as frequências que nós estamos permitindo que acessem a nossa semente, a nossa Tauren, que ela é muito importante para esse refluxo. O refluxo é o retorno à fonte criadora. E essa imagem aqui, só mostrando bem rapidinho, é a mesma coisa dessa imagem, tá? Porque aqui nós temos os campos sendo criados e nós temos caminhos. Nós temos o caminho externo, nós temos o caminho do meio, nós temos o caminho interno e nós temos o caminho de desconexão com a fonte criadora. Por isso que é muito importante nós observarmos bem quais os tipos de frequência que nós estamos ativando. E às vezes fica muito confuso, por quê? Por conta das nossas emoções. A semente Taurine, ela fica logo abaixo da glândula timo, no ponto que nós chamamos como Azur-E. Fica bem aqui abaixo, tá? Fica no nosso coração espiritual, no nosso peito. Quando nós fomos concebidos, o primeiro órgão que se formou foi o coração, não foi o cérebro. Então, existem muitas emoções que às vezes nós tentamos racionalizar, mas que essa forma, esse caminho de tentar racionalizar, não nos traz a verdadeira cura. Então, para acessar a semente Tauren, esse ponto de encontro, de retorno à comunhão com a fonte criadora, é importante nós trabalharmos as emoções, as memórias celulares, principalmente memórias de quando nós fomos concebidos, memórias de quando nós estávamos no útero, o momento logo após o nascimento, porque foi um momento em que o nosso cérebro, ele ou estava começando a se desenvolver, a ser construído, ou nem tinha cérebro ainda. Então, foge do racional. Trabalhar com a espiritualidade foge do racional justamente por conta disso, tá? E eu vou deixar aqui embaixo o meu contato para quem sentir no coração de fazer um processo terapêutico para trabalhar as emoções, para trabalhar aquilo que está abafando a sua luz. Você sente sufocado, você sente confuso, em meio a um turbilhão de emoções. Eu vou finalizando o vídeo aqui. Espero que tenha ajudado, que tenha te trazido uma luz. Até mais. Tchau, tchau.